Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de geopolítica, hoje numa localidade um pouco diferente, fora do meu quarto, onde tem o Globo, onde tem meus livros, e aqui na rua da cidade onde eu vivo há cerca de 10 anos. Estamos aqui no centro de Munique, a capital da Baviera, a terceira maior cidade da Alemanha, com 1,5 milhão de habitantes, e também um centro da pujança econômica alemã, que agora está passando por um momento de crise. Exatamente neste vídeo eu vou contar para vocês o porquê dessa crise, quais são as preocupações dos alemães e qual é o prognóstico para as eleições que acontecerão no final do mês de fevereiro. Não se preocupem que, falando sobre o sistema político, os partidos, a proposta de cada um deles e o prognóstico, além, é claro, da análise a posteriori das eleições, eu vou passar tudo para vocês à medida que nós formos nos aproximando do 23 de fevereiro. Hoje eu quero só passar para vocês uma visão mais geral do que se passa na Alemanha economicamente, socialmente, quais são os anseios da população, quais são as dificuldades que muitos alemães têm de compreender qual será o futuro dessa nação, e por isso mesmo vou utilizar um pouco do meu conhecimento a respeito desse tema no aspecto técnico, mas também a minha própria experiência. Afinal, eu sou um imigrante aqui na Alemanha há praticamente 10 anos, me mudei em agosto de 2015, portanto esse ano de 2025, 10 anos, e pude ver uma transformação muito grande. 2015, a Alemanha era um país, 2025 ele é outro, as preocupações, o governo são totalmente diferentes daquele momento, e deste momento eu acho que, sendo um personagem ativo neste país, trabalhando aqui, contribuindo aqui, estudando aqui, eu posso também ter uma visão um pouco mais próxima do que muitas vezes os noticiários trazem para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui, dá uma força ao canal, deixe seus comentários e assista às várias playlists de diversos países que eu já mostrei para vocês ao longo de minhas viagens pelo mundo. Primeiramente, eu vou fazer críticas ao governo alemão e à Alemanha em si, mas não interpretem isso como ingratidão. Eu sou uma pessoa extremamente grata por morar na Alemanha, por ter as oportunidades que me foram dadas aqui, que o meu próprio país, onde eu nasci, o Brasil, não me deram. Educação e saúde de muita qualidade, gratuitas. Eu tenho a segurança, estou aqui, já é quase 6 da tarde, está escurecendo por conta do inverno, mas não tem problemas de falta de segurança, pelo menos aqui em Munique, e um país onde as pessoas são muito honestas, é muito fácil você lidar com as pessoas de maneira direta, assim, há muita sinceridade, não há jeitinhos, então eu gosto muito da Alemanha e as críticas que eu faço aqui não é um sinal de ingratidão, apenas uma análise de acordo com aquilo que eu tenho vivenciado em quase uma década. O grande problema da Alemanha nesse momento tem sido a economia. A Alemanha ainda é a terceira maior economia do mundo, com uma economia aí estimada na faixa dos 4,3 trilhões de dólares, ou seja, é mais do que 2 vezes a economia brasileira em números absolutos, tendo aí só um terço praticamente, menos de um terço da população brasileira, um pouco mais de um terço, perdão. Aqui são 82, 84 milhões de pessoas, no Brasil 215, 220 milhões, então vai ser um pouco menos de um terço, mas é impressionante. E tudo isso por conta da grande inovação da economia alemã, do setor da indústria, do setor da técnica, das invenções que tiveram aqui na Alemanha o seu nascimento. E a cidade de Munique teve grande participação nisso. Um dia, andando por aqui, eu posso mostrar mais esse aspecto histórico para vocês. Qual tem sido um grande problema? Um problema a nível continental da Europa, mas que afeta principalmente a Alemanha, os altos custos da energia. Desde que a guerra na Ucrânia se intensificou em 2022, as sanções foram colocadas frente à Rússia, grande parte do gás e do petróleo e de todo esse fornecimento que vinha pelos gasodutos, pelo Nord Stream e outras rotas pela Europa e que serviam para abastecer a indústria alemã e também as casas na Alemanha, tiveram uma queda muito abrupta no seu fornecimento, o que fez com que o país, a União Europeia como um todo, buscassem outras alternativas que são mais caras, mais difíceis, e todo esse custo é repassado para as indústrias, repassado pelos domicílios, então o preço alto da energia encareceu tudo por aqui. Ainda é pagável? É, mas é muito mais caro do que era antes, e isso reduz a competitividade de alguns produtos alemães, de algumas empresas alemãs perante outros países que não têm que arcar com os custos tão altos neste setor que é tão importante. Sem energia no século XXI não consegue se viver, não consegue se fazer as coisas mais básicas. Então, o custo de energia é um problema generalizado do continente europeu, sim,
mas para uma indústria tão grande como a indústria alemã, uma sociedade tão populosa para os padrões europeus como é a sociedade alemã, isso foi um grande baque que interferiu bastante na competitividade do país. Eu até fiz uma lista aqui para não me perder. Essa perda de competitividade, ela é também reflexo de algumas políticas internas. O que acontece? A Alemanha quis criminalizar a energia nuclear. Os movimentos dos partidos verdes aí na década de 70, 80, dizendo para fechar todas as usinas atômicas no país, utilizando algumas na década de 80, Chernobyl como um exemplo de um grande caos, outros acidentes que aconteceram, né, até em Fukushima, depois nesse século já também utilizaram esse tipo de argumento e fez com que o país, que era bem servido em algumas regiões das usinas atômicas, tivesse que buscar outras alternativas mais ecológicas. Lembrando que, para grande parte dos cientistas, a energia nuclear ela é extremamente limpa, ela não representa nenhum tipo de problema para o meio ambiente nos resíduos que ela acaba expelindo na atmosfera. Obviamente que o resíduo nuclear aí é uma outra problemática, mas se tudo é feito de forma milimetricamente calculada, com bons engenheiros, e a Alemanha tem isso, problemas como aconteceram em Chernobyl, por exemplo, são pouquíssimo provável de acontecer. Inclusive a França, o país vizinho da Alemanha, tem grande parte da sua energia advinda da energia nuclear e vai muito bem, nunca teve nenhum problema com a radiação e tem uma energia consideravelmente mais barata. Então essa criminalização dos partidos verdes ecológicos para a energia nuclear fez com que essa questão energética também se tornasse um grande problema. E o que diz respeito a tiros no pé, a gente também tem que colocar a culpa na União Europeia, que quer até 2035 proibir a venda de veículos a combustão dentro da União Europeia. Quando a gente fala da indústria alemã, a coluna vertebral da indústria alemã foi o carro a combustão, os motores a combustão, já que os motores a combustão, os carros propriamente dito, foram inventados aqui em 1885, os historiadores falam, com Karl Benz, e fez com que várias outras empresas surgissem nas décadas seguintes e até hoje fosse um setor essencial, empregando muitas pessoas e produzindo muito dinheiro para os alemães com as suas vendas no mundo todo, até no próprio Brasil, no continente africano, muitos veículos de empresas alemãs são vendidos até hoje. Quando você opta por acabar com a venda de carros a combustão, você acaba também fazendo com que a produção desses carros seja diminuída e com isso uma outra vertente seja aquela buscada por grande parte das pessoas, qual que é? Os carros elétricos. Só que a Alemanha escolheu criminalizar também os carros a combustão, não sendo líder nos carros elétricos como é no carro a combustão. Então, se a gente for ver a tecnologia elétrica, quais são os países que comandam esse setor até o momento? Os Estados Unidos, com várias empresas investindo nisso, a Tesla também sendo uma das empresas manufatureiras de carro mais ricas do mundo, e a China. Nós temos aí a BYD, tantas outras empresas chinesas conseguindo cada vez mais ser competitivas, ampliando a sua parcela no mercado e a tecnologia que produz, enquanto a Alemanha ficou para trás, então não representa mais competitividade. E essa falta de competitividade também ela é facilmente vista não só no setor automotivo, mas no setor químico e de outros equipamentos que continuam ainda a ser produzidos na Alemanha. A Alemanha ainda tem uma situação econômica bastante favorável em comparação com o resto do mundo, mas nas projeções de crescimento, de inovação, de desenvolvimento, aí é uma questão muito mais negativa. Aí o prognóstico ele é muito pior do que se a gente for fazer a extrapolação para a China, para os Estados Unidos e para tantos outros países, até mesmo aqui na Europa, como eu falo para vocês, a Polônia, ou países menores que têm crescido bastante. A Índia, por exemplo, um país muito grande, mas um país que tem investido e tem pessoas para trabalhar, do que o caso da Alemanha, que parece que ficou para trás pelas suas próprias decisões. Então a gente pode dizer que, de certa forma, a crise ela é um reflexo de uma conjuntura geopolítica do continente europeu, com a guerra da Ucrânia, na qual a Alemanha não tem muita parcela de culpa, mas também ela é uma crise produzida pelos próprios alemães através dessas decisões políticas muito ideologizadas na questão ambiental, na questão de querer ser um exemplo para o mundo, sendo que, comparado com China, Estados Unidos e Índia, a poluição da Alemanha, a contribuição que a Alemanha faz para todo
esse problema que nós temos de fato com o meio ambiente, ela é mínima e não faria sentido você sacrificar toda uma economia e todo um país por conta de uma questão puramente ideológica. Obviamente que precisamos fazer algo pelo meio ambiente, mas a Alemanha dando tantos tiros no pé e proibindo a sua própria indústria, que carrega esse país de funcionar como sempre funcionou, parece uma decisão pouco acertada. Outra coisa que eu acho que vale comentar para vocês, e muitas pessoas não imaginam isso, mas aqui na Alemanha a vida ela é bastante burocrática e atrasada no aspecto da digitalização dos serviços e da sociedade. Aqui se usa muito dinheiro vivo, alguns estabelecimentos não aceitam cartões de crédito ou de débito, nós temos a demora dos bancos de fazer as transações, não existe um sistema como o Pix, por exemplo, agora estão tentando introduzir, mas demora 2, 3 dias úteis, às vezes até dentro da própria Alemanha, para você fazer a transação de graça de um país para o outro, ou de um banco para o outro, além da gente ver toda essa questão dos fax e do correio, tudo que é mandado para você demora muito tempo, é tudo com muito papel e pouca digitalização, que faz com que o governo perca a competitividade ou a eficiência, que é muito conhecida aqui na Alemanha em vários setores. Essa tem sido uma problemática grande, não só do último governo, mas de vários outros, e eles não conseguem achar uma maneira de começar, porque é um país muito grande, 82 milhões de pessoas, com muitos serviços sendo oferecidos e não priorizaram, pelo menos até agora, em qual setor vão digitalizar. Se você quer fazer um documento, se você quer renovar o seu passaporte, aqui é muito mais difícil do que em outros países, até mesmo o Brasil não sendo tão rico como a Alemanha, por conta dessa burocracia, de você ter que ir, pegar uma fila, pegar uma senha, não conseguir fazer o registro de tudo isso online ou marcar uma data online, como tem em outros países aqui na Europa e tem também no Brasil. Então é uma grande contradição, uma nação tão industrial e tão rica, mas tão atrasada nesse aspecto, que também acaba afetando a economia como um todo e fazendo com que recursos sejam perdidos, porque com essa burocracia, com tudo sendo no papel, demorando tanto tempo, você demanda mais dinheiro, mais pessoas, e isso acaba custando depois nos impostos e no dinheiro que o contribuinte paga, que não são bem alocados, não são utilizados para pagar direto por um serviço, mas ele vai se perdendo no meio de tantas e tantas etapas que você precisa passar para chegar a determinado lugar. Outro ponto que vale mencionar, mas aqui só de forma breve, porque a gente vai falar sobre as questões políticas mais perto da eleição, é a incerteza política. A Alemanha tem vários partidos que têm ideologias diferentes, principalmente como levar a economia adiante, alguns que são mais desenvolvimentistas, trazendo para a nossa linguagem brasileira, alguns mais liberais, outros que querem um Estado mais inchado, outros querem um Estado menos influente nas decisões das empresas e das pessoas. Então, essa incerteza política, tanto na economia quanto nas questões sociais, acaba fazendo com que o mercado não reaja muito bem ao dar um prognóstico para a Alemanha, principalmente nesse ano de eleição. Nós temos agora um governo social-democrata, social-liberal, né, uma coalizão que agora se desfez com os sociais-democratas de centro-esquerda, com os verdes de centro-esquerda e esquerda, e com os liberais, que são da centro-direita, mas que teve a demissão do ministro das Finanças, Christian Lindner, dessa coalizão, e fez com que o governo caísse. A gente vê que a popularidade ela é muito baixa. Olaf Scholz é considerado um dos chanceleres mais fracos que a Alemanha teve em quase toda a sua história, e independentemente do lado, se é esquerda ou direita, se nós olharmos Konrad Adenauer, um chanceler forte, Helmut Kohl, chanceler forte, esses conservadores, ou do lado também da esquerda, Willy Brandt, muito forte, Helmut Schmidt, muito forte. Então, se a gente for comparar com o passado e o que a Alemanha representava internacionalmente, com seus líderes, até com Angela Merkel, Olaf Scholz deixa muito a desejar, com o seu jeito meio monocórdico, a sua indecisão em questões importantes, principalmente de caráter interno, e isso deixa as pessoas com pouca esperança que esse governo tem capacidade de mudar aquilo que precisa ser mudado durante os próximos anos, os próximos meses, né? Por isso mesmo que eu acredito que o próximo governo alemão será conservador, aí com Friedrich Merz da União. Não sei qual coalizão ele faria, se seria com os verdes ou com os liberais, não sei qual vai ser a proporção correta para que ele chegue acima dos 50%, já que aqui estamos num país parlamentarista, mas isso é apenas uma palhinha do que eu vou falar para vocês mais adiante. E outro grande problema que
falo aqui para vocês da questão econômica, é a dependência das exportações e das importações. Ou seja, se a gente for olhar a balança comercial da Alemanha, que antes importava poucas coisas e exportava muito, ou pelo menos exportava grandes itens de valor agregado e importava mais alimentos e energia, hoje essa balança não está tão regulada assim a ponto de deixar um grande superávit para que o dinheiro sobre e seja implementado na sociedade. Ainda a Alemanha consegue muitos e muitos bilhões de euros em impostos, mas sempre comparando com o que era antes, este momento ele é muito negativo se a gente pensar no que já foi. Inclusive, os prognósticos para 2025 falam que a economia alemã vai crescer só entre 0,1% e 0,4%, ou seja, muito baixo se a gente for pensar que o mundo ainda cresce 2%, quase 3%. O próprio Brasil, que não está tendo uma época econômica fácil, está tendo alta do dólar, mas mesmo assim continua conseguindo crescer 2%, os Estados Unidos também, outras nações europeias, a própria Itália, que não é a grande potência industrial que é a Alemanha, crescendo também na faixa dos 2%, quase 3%. Então, esse período de recessão técnica, ele é muito negativo e os alemães que são pessoalmente mais pessimistas, em muitos casos, acabam se preocupando e fazendo, às vezes, uma tempestade em copo da água. Não é um problema de hiperinflação e de completo declínio econômico, o PIB caindo 3, 5, 10%, muito pelo contrário, está ainda positivo, mas para o que já foi, é um sentimento ruim, um sentimento saudosista de épocas onde a vida era mais fácil, a vida era mais barata. Isso eu posso falar para vocês. Nesses 10 anos que eu estou aqui, a vida encareceu bastante, principalmente os aluguéis, isso acaba pesando muito no bolso das famílias, no bolso dos jovens trabalhadores, as pessoas que ainda não são casadas e que acabaram de ingressar ao mercado de trabalho e antes desprendiam 25%, 30% do salário para pagar o aluguel, agora estão desprendendo 50%, quase 60% em algumas cidades para pagar o aluguel, então isso está realmente descontrolado. O preço dos alimentos aumentou, mas ainda é uma inflação esperada comparado com o nível continental, e o preço da energia, esse sim foi o que acabou com a esperança de todo mundo em uma economia mais próspera, ou de um milagre econômico durante a próxima década. E por fim, uma questão que é importante mencionar, e muitos não querem dizer isso abertamente, é que o multiculturalismo falhou na Alemanha, principalmente essa política iniciada a partir de 2015, 2016, das portas abertas e da introdução de pessoas de matrizes civilizatórias completamente opostas da matriz civilizatória europeia, das democracias liberais, causando tensões sociais em algumas cidades específicas, exemplo de Berlim, exemplo de Colônia e outras cidades com um grande número de imigrantes que são fora da Europa ou da América Latina, fora do Ocidente, se assim a gente pode dizer. Eu posso dizer aqui como um latino-americano que nunca tive nenhum problema aqui dentro da Europa. Inclusive, esses imigrantes que são de uma matriz civilizatória parecida com a alemã são aqueles que são mais buscados para que possam trabalhar aqui. Eles gostam muito, principalmente no setor de enfermagem, setor da construção civil, setor de TI, de profissionais que são da América Latina, colombianos, equatorianos, brasileiros, argentinos, mexicanos, são sempre muito bem-vindos, assim como outros europeus. A gente vê que são minorias aqui que se integram mais fácil na sociedade alemã porque têm valores mais parecidos. Exatamente essa questão dos valores é um problema. Os europeus, eles superestimaram a capacidade deles de integrar todas essas pessoas na sociedade e subestimaram o número de pessoas que queria vir para cá. São milhões e milhões, alguns falam 3, 5 milhões de sírios, afegãos, iraquianos, também tunisianos, marroquinos, egípcios, pessoas do Iêmen, da Eritreia, da Somália, de países majoritariamente muçulmanos que chegaram nessa última década e muitos deles não conseguiram se integrar. Aí é um problema da própria sociedade, que não facilitou em muitas vezes o caminho da integração, e outros o caminho do próprio imigrante, que não quis se integrar, que mesmo dando para eles os cursos de línguas, os cursos de costumes, eles abandonam e não seguem este caminho que é tão necessário para você ser um imigrante bem-sucedido. E eu falo isso sem menor problema. Eu aprendi a língua, aprendi os costumes. Se eu quero viver como um brasileiro e falar português o dia inteiro,
eu volto para o Brasil, ou vou para Portugal, vou para um país que é da minha cultura. Eu não sou obrigado a ficar aqui se eu não gosto da cultura aqui, se eu não respeito e não me sinto parte deste país. Então, esse tem sido um grande problema, principalmente se a gente pensar que na última década muitos atentados aconteceram aqui e a ampla maioria deles realizados por pessoas que têm este background islâmico. É um grande problema na sociedade, muitos não querem falar isso abertamente, mas no meu trabalho jornalístico eu tenho a obrigação de contar os lados ruins para vocês também, onde atentados com faca, atropelamentos, geralmente de refugiados que tiveram o seu status negado pela política alemã, né, pelo governo alemão, que permaneceram aqui ilegalmente e aí, irritados, acabam matando as pessoas. O último que aconteceu foi em Aschaffenburg, onde uma criança, se não me engano, de 4 anos e o seu pai foram esfaqueados por um imigrante do Afeganistão que também estava aqui com um status meio que suspenso. É uma situação muito difícil se a gente pensar que por volta aí de 700 mil pessoas não estão legalizadas na Alemanha, percentualmente é um número que chama bastante atenção num país de 80 milhões, e tantas outras que estão ilegais em outros países da União Europeia, mas que por conta das fronteiras abertas vêm para cá e se estabelecem e o governo não tem nenhum controle de quem são essas pessoas. As deportações têm acontecido de maneira muito devagar, acho que o ano passado foram só por volta de 10 mil, 20 mil deportações de pessoas ilegais, o que é uma preocupação das pessoas que acabam escolhendo, às vezes, alternativas mais radicais na política para tentar responder a esse problema que os partidos tradicionais acabam ignorando para não serem taxados de racistas ou de radicais, como é no passado. Esse é um problema também aqui na Alemanha, quando a gente fala sobre você carregar a culpa dos seus antepassados, considerando que grande parte das pessoas que vivem hoje são descendentes daqueles que viveram na época do nazismo, que de fato eram soldados ou trabalhavam naquela sociedade, há um grande sentimento de culpa de você ter causado uma guerra mundial, de ter exterminado grande parte de uma minoria étnica, que foram os judeus, os ciganos e tantos outros aqui. Então, qualquer coisa que é relacionada à cultura ou que possa soar como uma certa superioridade racial é um problema. No caso aqui não se fala de superioridade racial, mas se fala sobre integração cultural, é outra coisa completamente diferente. Aqui eles não estão nem aí se é preto, branco, se você é muçulmano, cristão, tanto faz. O que eles querem é que você se integre na sociedade e siga as regras estabelecidas. Não queira implantar aqui as suas próprias regras, né? Se você é um bom imigrante, você faz isso. Senão você fica no seu próprio país, que tem a sua própria cultura, religião e costumes, e não tem nenhum problema. Siga adiante como você achar melhor. E esse tem sido uma grande queda de braço entre o governo de Bruxelas e alguns países como a Polônia, a Hungria, como a própria Dinamarca, que não querem abrir as fronteiras, e a Alemanha fica sempre no meio termo. Ela sabe que precisa fazer alguma coisa, essas mortes recentes têm pesado muito no imaginário da população, no medo que as pessoas têm, principalmente com a formação de guetos de algumas dessas etnias em cidades importantes, como é Berlim, como é Colônia, como nós temos também em algumas localidades ali no Vale do Reno, lá mais para cima. Então é muito, muito complexa essa situação e tende a dar vantagem aos partidos conservadores que têm uma política de maior controle migratório. Então, o que eu tenho falado aqui para vocês é de acordo com a minha própria experiência. Você vê que algumas dessas cidades se deterioraram muito com a formação desses guetos. Eu acho que todas as pessoas que fogem de guerras, que fogem de perseguição, precisam sim ser ajudadas, precisam sim ser recebidas, mas aquelas que têm o direito legal de fazê-lo, não qualquer imigrante que quer apenas uma vida melhor vindo pela via ilegal. Se você quer imigrar para a Alemanha ou qualquer lugar do mundo, sendo apenas uma pessoa que quer uma vida melhor, quer um emprego melhor ou quer mais dinheiro, faça isso pelos caminhos legais. Há vários incentivos desses governos europeus buscando novos talentos, buscando pessoas com qualificações técnicas ou universitárias em determinadas áreas, e é possível você fazer pela via legal. Não faça nada de maneira ilegal, porque você vai estar quebrando as regras desses países e vão ser pessoas mal desejadas aqui, como acontece em qualquer outro país, né? Exclusividade da Europa. Se você tenta imigrar ilegalmente para o Japão, para Singapura, para a própria Índia, que eu acabei de ir, você não é bem-vindo e eles fazem um controle rigoroso. Então, cabe a cada um dos países ter essa iniciativa de controlar melhor as suas fronteiras e não se preocupar muito com o estigma, né? Ah, se eu fizer isso, vão me taxar de radical.
primeiramente tem que se pensar na população local e daqueles que já estão aqui legalmente e depois tentar salvar o resto do mundo, como alguns europeus têm tentado fazer. Então, essa questão econômica complexa que eu tentei trazer aqui para vocês, enquanto que a noite caía, vocês viram a luz atrás diminuir, mas ficou bonito também com tudo aceso, ela vai ser o ponto central de discussão política aqui na Alemanha durante os próximos meses, principalmente com o novo governo. E a questão migratória também, eu acho que aqui a gente consegue traçar paralelos interessantes entre os Estados Unidos, as eleições americanas e a Alemanha, quando a gente olha aqui do aspecto das preocupações da população, tanto a economia quanto a segurança, através da imigração legal e ilegal, ela é o ponto central de temor das pessoas e que faz elas optarem por uma opção ou pela outra. Como eu falei, ao longo desses próximos dias, das próximas semanas, vou atualizar vocês em relação ao sistema político, aos partidos, aos candidatos, quem são os possíveis chanceleres da Alemanha, os possíveis ministros, e contar para vocês um pouco mais dessa experiência que é viver na Alemanha, além de mostrar a cidade de Munique. Eu acho que eu nunca mostrei aqui no canal o lugar onde eu moro há 10 anos, cidade que eu amo tanto, um canto aconchegante, mesmo sendo uma cidade grande. Então deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver, o que vocês acharam de tudo isso, as suas opiniões, se vocês vivem em outro país ou se vivem no Brasil, aquilo que vocês têm escutado por aí, eu sempre gosto de ler e discutir aqui nos comentários. Vou ficar feliz de conversar com vocês aqui ou no Instagram. Agradeço a todos que ficaram até o final desse vídeo. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.